claro que os investimentos em infraestrutura são necessários, não basta apenas falar no nível dos investimentos, né? A gente também precisa falar de qualidade, né? E mesmo nesse nível, quer dizer, quando a gente está falando de alocação de recursos em investimento em infraestrutura, a gente tem que pensar que tem a expansão, né? E que também tem um nível que precisa ser alocado, um volume que precisa ser alocado para manter a atualidade, né? Do funcionamento da infraestrutura existente. Esse é um primeiro ponto. Onde o Brasil está, hoje, no ano de 2021? A gente está num momento sensível, estamos aí envoltos, imersos ainda nas medidas de distanciamento social por força da pandemia. E quando a gente olha o nosso histórico recente, a gente já vinha com uma certa dificuldade, não apenas de crescer, mas de promover crescimento de produtividade. Tem o Observatório da Produtividade do IBRE, que mostra que nós temos 4 décadas de muita dificuldade. E a pergunta, então, é como é que a gente promove uma reativação da economia. Via de regra, a reativação da economia precisa, ela é em grande parte feita por empresas incumbentes, que estão no setor de infraestrutura localizadas aí, que são as utilities, Elas têm uma capacidade de recuperação rápida e elas vão ser fundamentais nesse processo. Quando a gente olha as indústrias de infraestrutura no Brasil, a gente iniciou um processo de abertura, de liberalização, seja lá mesmo na Constituição, avançamos um pouco ali na década de 90, promovendo algumas privatizações em ferrovia. No setor elétrico, a gente avançou mais em privatizações na distribuição de eletricidade, menos na transmissão, mas depois, menos na transmissão e na geração, mas na década seguinte, e nos últimos 20 anos, no setor elétrico, a gente conseguiu promover a entrada de capitais privados e isso permitiu que a gente alcançasse acesso universal à energia elétrica, através da cisão da antiga Telebrás, e das inovações tecnológicas, a gente também criou espaço para entrada, também produziu acesso universal aos serviços de telecomunicações, não exatamente da forma como a gente imaginava, não foi através da telefonia fixa, foi através da telefonia móvel, e a gente ficou com algumas indústrias ainda com alguma dificuldade. Para além do setor de transportes, a gente ficou com alguma dificuldade, certamente, no saneamento. Eu diria para você que essa é a maior dívida que a gente tem hoje. A gente tem uma infraestrutura legada, tanto do ponto de vista dos ativos, mas também do ponto de vista da governança do setor, Tem empresas, companhias estaduais de saneamento básico que atendem a uma grande parte dos municípios, E que agora o nosso esforço é promover a entrada, Visão minha é que ela vai ser moderada, por quê? Porque o ambiente ainda é muito desafiador, e a gente tem que pensar, talvez, na hora de traçar o caminho, ou trilhar o caminho para esses investimentos e para a entrada no saneamento, a gente tem que olhar um pouco as lições maiores que emergiram daquelas outras indústrias que já passaram por esse processo. Na hora de modelar, a gente tem que estabelecer claramente o que são as obrigações, e os direitos dos prestadores de serviço, e entender que é um processo de longo prazo, no qual do que todo mundo fala e que é verdade, a natureza incompleta dos contratos vai colocar uma série de desafios, As cidades crescem de um jeito que a gente às vezes não imagina, Então, quer dizer, a cidade tem o seu processo de desenvolvimento, as populações e tudo mais, e isso vai gerando necessidade de ajuste, e que a regulação é que consegue recepcionar, para garantir as regras estáveis para os investimentos, sejam públicos ou privados. É claro que nós não negamos a importância de temas como capacidade de pagamento do usuário, Não basta estar conectado na rede, tem que conseguir pagar para acessar os serviços, Então, não somos insensíveis à necessidade de que a prestação do serviço tem que se dar em condições adequadas e tem que ter preços que caibam no bolso, tarifas, e conseguir garantir
o retorno daqueles investimentos que a gente precisa que venham em condições e volumes cada vez maiores para fazer frente às necessidades da população. Modelar ativos de infraestrutura hoje não é igual a modelar na década de 90. Ponto. A gente tem que ter clareza do que é possível fazer em termos de regulação, e nesse sentido o marco do saneamento está tendo uma oportunidade, não é? De buscar inspiração, evidências e a experiência que a gente já tem, para acelerar esse processo, e dar clareza para ele, para os competidores no momento de entrada, para que a gente consiga verdadeiramente orientar os investimentos em infraestrutura para uma adequada prestação dos serviços. Não é apenas investir. Quando a gente olha o volume de perdas ao longo do tempo, a gente ainda convive com perdas muito elevadas de energia elétrica, tá? Principalmente concentradas em regiões, por exemplo, Rio de Janeiro ou Amazonas e tudo mais. Então, a regulação, de certo modo, não foi capaz, tá, de promover uma redução sensível. E a gente precisa ser capaz de reverter isso. As perdas do saneamento são injustificadas. A gente caminha, né, para ambientes, né, onde a gente vai experimentar mais estresse hídrico. Poupar recursos é importante. Perdas é desperdício de recursos, tanto dos recursos naturais, né, quanto dos recursos financeiros. E um outro ponto da experiência do setor elétrico, quando a gente tenta explicar a evolução das perdas nesse período, a gente vê concessionários mais capazes, que adotam ações mais eficazes ou que são mais efetivos no combate às perdas do que outros. Então, a gente precisa ser capaz de inspirar a busca, né, de regras e a regulação para que possamos promover uma redução acelerada das perdas, que são intoleráveis, não é? Da sociedade. É isso que está dentro do cronograma esperado, tá? Principalmente porque as pessoas não estão paradas, tá? Elas estão trabalhando, tá? A Agência Nacional de Águas, com apoio do governo federal, envolvendo o Ministério da Economia, Ministério de Desenvolvimento Regional, e com apoio, inclusive, de multilaterais, tem desenvolvido várias atividades, tá, para poder estabelecer, né, no primeiro momento, essas diretrizes, as normas de referência. Mas eu acho que tem algumas questões muito importantes que dizem respeito ainda a essa estratégia. Principalmente porque a gente não está criando do zero, ou seja, porque existe, né, uma arquitetura legada, tanto do ponto de vista das instituições, as companhias que prestam serviço, né, ou as agências reguladoras subnacionais, a gente tem que ter uma certa sabedoria, né, para poder, ao mesmo tempo que estabelece esses mecanismos, né, ou as que vão se traduzir em normas de referência, tentar engajar, né, esses entes. Tanto aqueles que hoje prestam serviços, com diferentes graus, não é, de eficiência, não é, como também para engajar esses reguladores subnacionais. Aqui é um processo de elevação. Não é? Você tem que elevar, não é, o nível de compreensão para promover efetividade, para que cada real de investimento signifique não apenas a possibilidade de expandir a rede de infraestrutura que existe, mas de criar uma referência para quem está lá e que pode melhorar a sua gestão, para criar uma referência, um indicador para uma atualização das redes que existem, não é? E para reduzir o custo de capital, não é? Que importa para a sociedade. Se trata de que, assim, a gente pode ter boa prestação de serviço, pública ou privada, inadequada prestação de serviço, pública ou privada. O que a gente observa, tá, evidências, é de que, em média, prestação privada traz mais eficiência. Mas tudo vai depender do enforcement que a gente vai fazer da regulação. Não é a regulação da agência reguladora em si,
é todo o aparato do Estado, tem o poder concedente, que no fundo está atuando ali. Dito isso, tá? A entrada é um movimento de disciplina. Não é? O que a gente tem hoje? A gente tem um conjunto ainda muito grande de municípios, tá? Que mantém relações ou que tem o atendimento pelas companhias estaduais de saneamento básico mediante contratos precários, não é? Contratos irregulares. Não é? Então, esse é um ponto, quer dizer, esses contratos que hoje existem, né, essas relações contratuais subjacentes entre as companhias estaduais e os municípios, eles ainda não dão margem, tá, para essa aceleração que a gente precisa, seja de qualidade, seja de volume de investimentos. Ponto. Tá? Então, o que você vê é o seguinte, se o setor vai lá e convive com um nível de perdas entre 40% e 50%, pô, peraí, alguém está pagando 40% a 50%. Tá? Na verdade, é o seguinte, você está pagando para ter aquela água tratada, distribuída, não recebe a receita, e às vezes quem não recebe, quem se beneficia, não é quem precisaria, tá? Às vezes é uma redistribuição perversa de recursos, esse é um ponto. E aí tem um outro argumento que é frequentemente usado pelas companhias estaduais, e às vezes não apenas pelas companhias estaduais, pelos governos estaduais, em que eles reportam que a esmagadora maioria dos municípios que são atendidos por essas companhias, né, ou são em condições deficitárias, significa que a receita não é suficiente para cobrir os custos. Isso não é um vetor inibidor, não é? de competição ou de atração de investimentos. Não é, porque tem companhias que podem se especializar nisso, a gente já tem companhias no Brasil privadas entrando em mercados que pareceriam não atrativos ou que seriam apontados como não atrativos. Então, isto não é verdade. E, assim, essa contestabilidade que é traduzida, né, por esse artigo vetado, ela é um instrumento de disciplina, pronto. Né? Então, é claro que eu acho que não basta isso. Né? Ela é um instrumento de disciplina através da entrada, mas a gente também vai ter que garantir condições para melhoria da prestação de serviço nas empresas estatais, que continuarão, no futuro de curto e médio prazo, desempenhando um papel bastante importante, tá? Na prestação de serviço de saneamento. Eu te diria que o nosso desafio envolve mais de uma década, tá? Mas, principalmente porque até a situação que a gente vive hoje, né, nos colocou numa rota que a gente não imaginava, não é? E a gente tem aí, se a gente está falando que as companhias estaduais, né, ou as companhias também públicas, né, que prestam serviços, elas vão continuar tendo um papel importante, esse desafio, né, do ponto de vista do nosso quadro fiscal, vai atrapalhar um pouco esse processo. Ponto. O que não significa que a gente não deva fazer o máximo nessa próxima década. Tá? Se trata aqui, mais do que o nosso objetivo nobre, tá, e pactuado com a sociedade de promover acesso universal, se trata de fechar um gap que, como sociedade, nós não podemos e não mais estamos dispostos a enfrentar.